Então, Soraya, uma coisa assim que a gente também nunca conversou sobre qual momento que você teve a epifania do Ubirajara. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra. Mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Louva a morte, quem tem de noite a companheira. Sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou! Essa cantoria nasceu aqui. Tem um processo pouco orgânico que começou no dia, exatamente no dia que o Aldir Blanc morreu. E até eu conto isso, né, durante a cantoria, o espetáculo. E foi isso, né? A gente tem um grupo de WhatsApp, aí alguém falou: Soraya, você pode puxar o bêbado e equilibrista na janela? Aí marcamos 1h, 8 horas da noite. Falei, vamos, bora lá. E fomos e cantamos, não só eu cantei, todo mundo cantou. E o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo. Estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia. Canto para amenizar a noite. Canto para denunciar o açoite. Canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia acendo no coração do povo a esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Hoje, sabe, eu penso nesse dia como me vem mesmo o sentimento de que a gente ritualizou a morte desse grande, um dos maiores letristas, escritores desse país. Então, assim, é algo que a gente estava em choque naquele dia, não tinha eco por esse governo assassino que a gente, né, estava sob esse domínio e a gente realmente fez ritualizou, cantou e conversou e aí alguém falou, vamos fazer de novo. Aí marcamos um outro dia, marcamos outra hora e fizemos de novo. E aí é o que eu chamo de janelanças, porque aconteceram algumas outras que a gente foi fazendo, que a gente cantava outras coisas. Aí tinha um vizinho Chico, que é pandeirista. A gente tá, 1, 2, 3, 4, 5, também tá com a rede ali. É lindo. Então, tem 2 blocos, né? Na verdade, só essa parte que consegui ouvir e ver e participar. O diálogo entre esses 2 faces, assim, esses 2 blocos. E eu estou falando isso porque isso importa por que eu vim para a quadra. Sim. Bom, aí fizemos outras janelanças e a gente conversava e a gente gritava fora e você sabe quem, e aí a gente cria uma cumplicidade grande. Eu conheci pessoas que eu não conhecia, conversei com pessoas que eu só esbarrava, falava bom dia, boa tarde. E aí alguém falou, você não quer cantar na quadra aqui onde a gente está, porque aí outras pessoas poderiam... Entendeu? Esse pessoal ter, todo né? daqui, ia poder participar. Eu falei, caramba, eu criei a minha filha aqui, a quadra, tipo assim, esse deslocamento do espaço, sabe? Um lugar que é feito para uma coisa e você pensar que vai fazer uma outra completamente diferente. Falei, cantar na quadra, que loucura, bora lá. Então, foi aí que eu falei com você. Porque eu falei, então vamos fazer um roteirinho, blá, 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 vamos ver o que faz. E
E eu não sou instrumentista, então não tenho como não me acompanho. Daí a ideia de ligar, de telefonar, de pedir as bases para colegas, para pessoas com quem eu já trabalhei. E aí você sempre brinca comigo, porque eu sempre uso a imagem da costura, né? Porque a sensação que eu tenho é que fui fazendo uma costura, um bordado, pedindo para um para outro, compus duas coisas. Aí tem uma mandala que se formou desses músicas, instrumentistas com quem eu já trabalhei. Músicas, assim, como é que você chegou no formato? Porque eu lembro que a gente foi vendo várias músicas, né? Fomos testando até alguma, eu acho até que um ou duas não entraram, não chegaram a entrar nesse começo, e aí a gente foi testando. Qual era o mote, assim, para você chegar nessas Eu acho que músicas? Foi um pouco aleatório, não tinha um mote, não. Não tinha uma narrativa? Não, depois é que a gente foi vendo o que podia ter. Mas, porém, contudo, todavia, como diria minha mãe, uma coisa é certa. E isso até hoje está acontecendo comigo, assim, sempre, para todo sempre, assim. Nunca pensei tanto nas letras, no que dizer, nunca, assim. Eu acho que naquele momento, eu me lembro disso, eu olho para cada letra que eu já canto de coisas e tem que ter algum sentido, tem que dialogar com o que está acontecendo com a vida agora, senão para que cantar? Então, isso eu sei, que era uma coisa que permeou o pensamento. Para que eu vou cantar isso? Para que eu vou cantar aquilo? Então, nesse sentido, foi um sinalizador, sabe? Quando eu lembrei do Câmbia, que é uma coisa que eu cantei com Newton Bonder, numa cerimônia judaica com o Rabino, eu conheci essa música através dele, um sucesso da Mercedes Sosa. Que letra é aquela, né? Linda, que tudo muda, tudo cambia. Que letra, não é? Que letra. E assim como tudo cambia, que eu cambie não é estranho. Cambia, todo cambia. 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 Cambia el sol con su carrera cuando la noche subsiste. Cambia el planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera. Cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie, não é estranho. E é isso, a gente está em plena mudança agora. A pandemia não só assim, acendeu um monte de urgências
que já estavam vindo, mas a pandemia explodiu muitas urgências de transformação de maneira de estar no mundo. Acho que para todos nós, assim... A escuta se ampliou, né? Com certeza, agora, eu acho. Eu acho que uma coisa que a gente sempre falou, né, Inês, assim, sempre partindo num pressuposto óbvio, de que nós somos pessoas privilegiadas. Por que o Birajara surgiu? Porque eu pude ficar em casa, porque eu pude permanecer em casa, me cuidando, né? Comprando comida. Aí comecei a dar aulas de tudo, de voz, de canto, fazer coisas, um trabalho ou outro que pintou online, mas basicamente é preciso dizer que foi um privilégio, total. de um lugar de privilégio poder ficar em casa. Total. Eu estou e estava atravessada por tantas questões políticas e humanas, né? Que isso permeou, né? Para que eu vou cantar isso? Essa letra está dizendo o quê? Está dizendo alguma coisa? Essa letra sabe, fala com agora, com tudo que está acontecendo. Então, nesse sentido, cada música tem um lugar ali, uma razão de ser. E eu acho muito legal, assim, como você também descobriu o significado, né, do próprio nome do prédio, Birajara. E, quer dizer, isso que você está falando, só corroborando mesmo o que você está falando, você dentro de casa, com essas questões, né, explodindo, e aí as letras, de alguma forma, na minha opinião, as letras, elas têm a ver com tudo isso que você já viveu no prédio. Na feitura do roteiro, foi a primeira vez que eu fui procurar saber o que significa o Birajara. O Birajara significa Senhor da Vara, Senhor da Lança, em Tupi. Lembra quando a gente conversou sobre isso? Eu falei, nossa... Então tem um aspecto, assim, tem uma... Fala sobre coragem, sobre luta, sobre apontar, né, para um lugar. Lançar, querer, ir... desejar, sobre isso tudo. Então, assim, e sobre luta, sobre batalha, sobre guerra, porque não tem guerra. Então, sim. Eu falei, nossa, e, poxa, a primeira vez que eu procurei saber, depois de morar aqui há 27 anos, agora 28. Eu quero ver quem fica, eu quero ver quem sai, eu quero ver quem pula, eu quero ver quem cai, eu quero ver quem vem, eu quero ver quem vai, eu quero ver quem honra, eu quero ver quem traz. Vem, camaradinho, entra na roda e vem jogar no terreirão do Pelourinho, camaradinho, camarada. Eu quero ver quem joga, eu quero ver quem ama, eu quero ver quem foi, eu quero ver quem tá, eu quero ver quem nega, eu quero ver quem dá, eu quero ver quem nunca, eu quero ver quem já. Tem uma coisa engraçada porque a gente não sabia o chamar de quê, né? A gente não tinha um nome, a gente ia estrear, né? E a gente falava assim, mas Eva, a gente vai chamar de quê? Porque não é um show. Eu tô sozinha disparando bases no celular, cantando a capela, dançando. É uma coisa meio híbrida, porque tem um lado teatral, assim. Ao mesmo tempo, não é teatro, não é uma peça. Não é uma peça. E não é só um show. Eu lembro que a gente estava no Petra Gold, a gente tinha que entregar isso para divulgação. E não sei por que veio, passou assim na minha cachola. Assim, a lança. Cantoria. Eu falei cantoria. Uma cantoria. Porque cantoria é isso, é uma cantoria. Cantoria pode ser aqui no teatro, lá na quadra, na praça, em casa, no banheiro. A gente ia pensar também em costura, como você estava falando aí antes, né? Da coisa mas a cantoria, acho que resume tão bem, né? O Birajara é uma cantoria. Sem alma,
estava querendo saber, assim, em algum momento você achou que esse seria um show apenas para a pandemia e que depois ele não Sim. deveria? Eu achei, mas quando eu continuei fazendo, né, nos espaços variados, né, como teve no Código, que foi uma emoção, que é a cidade e a sede da companhia Código, que a Débora Cruz fez parte durante muitos anos, e ela mora ao lado. Em Japeri, não é isso? Japeri. Eu sou Débora Cruz, eu estou assinando o figurino de Ubirajara, uma cantoria. É um figurino muito peculiar, porque ele também tem muito a ver comigo, porque o meu trabalho ele é muito focado no artesanal, coisas que se dão a partir das minhas mãos, e esse figurino que ele é todo bordado, e é um figurino muito continuativo, né? Porque a cada apresentação um novo nome, um novo espaço é inserido nesse figurino, que é um figurino que ele tem esse revigorar a cada nome que é inserido nele. Um fato também muito importante para mim é que a última apresentação que o Ubirajara teve foi no meu território, foi na cidade de Japeri. Então, para mim também foi um movimento muito lindo de bordar Japeri, Grupo Código, no figurino de Ubirajara. Essa cantoria, né, chamada Ubirajara, ela teve seu início nas janelas. E para mim isso é muito simbólico, porque hoje, ele podendo ser apresentado em outros espaços, eu ainda tenho essa mesma sensação de horizonte. Todas as vezes que eu assisto, é como se eu estivesse numa janela admirando o horizonte, né? Porque essas músicas, elas chegam com muita potência. É a nossa diretora de arte, né? E figurinista, então fazer... Cada vez que eu faço, quando fiz em Portugal, na Samambaia, que era uma casa de show, como também no Museu da Água, que era uma catacumba de água, um lugar que virou um lugar de shows, mas assim, era um lugar onde passavam as águas. Todos os lugares, né, além do Petra Gold, do que foi o início, e o Teatro Sérgio Porto. Em algum momento, bem no começo, eu falei, isso aqui vai ser datado, eu vou fazer um pouco, vou parar. Mas eu acho que agora fala de tanta coisa, fala de... Vai ser ressignificando. Vai ressignificando, vai mudando, e tem uma potência, porque, sei lá, quando você... Sabe que... Por que a gente continuou, né, depois da quadra? Porque eu tinha uma urgência de continuar cantando. E que é o que eu faço, de dançar, de fazer o que eu fiz a vida inteira, o que eu faço a vida inteira, assim. E assim, o que a gente faz depende do meu corpo, da minha voz. Boto aqui, eu posso começar aqui mesmo sem nada. E eu vou além, não só uma necessidade sua, como a emoção das pessoas em te ouvir e te ver cantando, sabe? Eu acho que você... A síndica daqui falou que disparou uma outra história aqui no prédio, da que relação legal, com as pessoas. Ela legal. fala isso pra mim, que eu não tenho noção, mas ela repete isso pra mim. Ela fala assim, você não tem noção. As pessoas precisam, e tanto no Sérgio Porto também, como no Petra Gold, enfim, né, são teatros também de públicos diferentes, né, quanto em Japeri, quanto no ai, maravilhoso, no lugar, no Paquetá, em Paquetá. Foi tão lindo, numa casa de cultura. Paquetá linda. Eu acho que as pessoas também, elas precisam ouvir isso que você está cantando. Eu acho que a continuidade também se dá por aí. Mesmo em Portugal, que não é no Brasil. Nosso amor não entra em greve, nosso amor é vitalício, não nasceu pra ser finado. Ai, nosso amor é um nó molhado, nosso amor não fecha pra balanço, não fecha pra descanso, não respeita, respeita. Nosso amor, ai, nosso amor, eu não. Mas ele sabe, por exemplo, a sente. última música do Marcos Valle, né, que fala que fecha o show, que fala sobre liberdade, a gente continua precisando mais do que nunca falar sobre liberdade, as liberdades, as diversas liberdades, a liberdade que para cada um também é diferente, e ao mesmo tempo tem a dimensão social e do país.
Sempre defendendo a liberdade. E né? A é gente uma sempre música, continua essa música defendendo. do Marcos Valle, ele fez em 68, depois é que eu fui ver, quando ele estava voltando para o Brasil em 68. Olha que emblemático. Nossa, Com essa no letra. no AI-5, E aí né? alguém No ano do falou para AI-5. ele, você mostra para aquele rapaz, que é um rapaz novo, que é muito talentoso. E aí ele, que não sei o que, era o Milton Nascimento. Ele mostrou e a primeira gravação, que é belíssima. Olha. O mesmo pé que dança o samba, se preciso, vai a lutar. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou. E é uma música que, nossa, que as pessoas ficam... E que uma nova geração não conhece. Total. Viola Muitas Enluarada. não conhecem. Muita, né? minha filha, Júlia não conhecia. Que legal. Mamãe, que música é essa? Eu falei, minha filha. É uma música, assim, porque é emblemática pra gente. Pra mim vai ser um clássico, tipo assim. Mas... Deixa eu te perguntar uma coisa. O que foi Então vamos trocar, né? Vamos. Então, achei até legal isso, porque aí a gente troca, né, essa brincadeira do o entrevistado tá aqui, mas eu achei legal também porque a gente virou um diálogo, né, não virou, a gente tinha, né, no começo a gente estava pensando em fazer perguntas e respostas, só que aí eu acho que virou uma coisa mais de também um papo, gostei também desse formato. Eu quis falar sobre o que foi fazer essa cantoria no auge da pandemia, e aí eu também fico curiosa porque eu lembro muito dos nossos ensaios, Inês. Era muito bom porque era tudo pelo Zoom, sabe? Eu em casa no Zoom, ela em casa no Zoom. E tem um pedaço da sala assim, eu me posicionava para ela ver o corpo inteiro, para ouvir, para ela tá ouvindo a básica, eu recebendo as Travava, bases dos colegas. às vezes, uma loucura. Você está ouvindo a base e está me ouvindo bem, nananã. Era uma janela também, né? O que eu falo, a gente saiu da janela, eu saí da janela para a quadra Pra e uma depois outra janela. O que você lembra da sensação para você, o que foi fazer? Porque era ali, o auge da pandemia, né? Exatamente. Primeiro que eu fiquei muito comovida e agradecida pelo convite, porque era isso que você está falando, no auge da pandemia, a gente em casa, eu estudando, né? A gente começou a fazer muitos cursos, muitas coisas. E aí tinha uma coisa que esse nosso reencontro também, para mim foi muito comovente, mais do que tudo, sabe? A gente se conhece há muito tempo e tal, e aí eu falei, olha que legal você ter pensado em mim para dividir esse momento, esse show que a gente não sabia muito se ia ser show, se ia Essa ser cantora. tentativa, né? Porque na verdade era Uma uma tentativa de fazer alguma exatamente. coisa que a gente não sabia o que era. Exatamente, essa tentativa. E aí a gente ia vendo e tal. E quando você foi me trazendo esse repertório, eu fui, aí assim, eu acreditei de cara que isso podia ser para além de uma pandemia, sabe? Que podia ser para muitas outras pessoas pós-pandemia, que a gente estava num momento que a gente nem achava que ia ter pós-pandemia, né? Eu achava que a gente ia ficar numa pandemia durante 5 anos, sei lá, eu ficava muito, muito mexida com isso, mas eu acho que aí a gente começou esse processo e para mim foi isso, eu ia vendo a sua potencialidade, porque é uma coisa impressionante que você faz, não só com a sua voz, mas o seu corpo, o ritmo, foi uma coisa que me chamou muita atenção também, a divisão, o ritmo, sabe? Você tem uma assinatura, um jeito de cantar e de se colocar muito lindo, assim, não só lindo, mas muito... não queria repetir essa palavra potente, que você até já falou, mas de uma forma muito madura no sentido de experiência, sabe? Muita experiência, tem muita experiência. Então, isso foi, para mim, eu ficava com muita vontade de ir além, de experimentar coisas, de quase fazendo um laboratório mesmo. E acho que foi isso que a gente acabou fazendo, né? Um grande laboratório para a criação do Ubirajara, uma cantoria, né?
Acabou a pergunta, só isso. Ela só tem uma pergunta para mim. Com isso, nós terminamos. E fazer o figurino, que foi fazer o figurino com Débora. Gente, Débora Cruz, né? Deus, foi muito engraçado. Não só figurino, como ela fez também o projeto gráfico, né? E foi assim Muito, no Zoom, muito isso foi muito talentosa. engraçado, porque foi o quê? Abrindo o armário. Foi assim, nós três no Zoom, e eu comecei a tirar as coisas do armário. Gente, olha essa calça. Nossa, eu comecei a tirar as coisas e vestir. Ó, isso aqui, olha Ela isso fez uma daqui. pesquisa muito legal também, ela trouxe né, um material muito legal de pesquisa, de fotos, de várias coisas, mas aí conta Eu me lembro dessa uma calça que eu tinha já de show, e essa blusa, uma blusa que a gente botou ao contrário, né? Como é que foi que isso? eu falei, porque assim, você veio com a blusa e eu falei, deixa eu ver ela ao contrário, porque eu já imaginei uma coisa de prender ela aqui e deixar com uma outra coisa por baixo, óbvio, mas deixar, sabe, fazer um triângulo batata, assim né? atrás. E aí a gente viu como Batata, a gente falou, deu super "Uau, certo. fica ótimo." E a Débora com aquela coisa de bordar os nomes, isso é tão lindo, né? Os nomes de cada lugar que você apresentou tem bordado na sua roupa. Isso é uma artista fenomenal, né? E aí chegaram Tabata para fazer a luz, depois também... A Cris Granato fez A Cris na Granato estreia, fez as fotos, no depois a Thaís Petra Black Gold. Isso, depois fez Thaís. mais fotos, que é parceirona, as duas fotógrafas incríveis. Que não passa, que não para, fecha os olhos, acordada. Papelão, peleja reta sobre os pés, voa cansada, voa casca, voa asa, voa casa e disparada, voa casca, voa asa, voa casa e disparada. E aí, para uma coisa interessante, o flyer. Bom, a minha vizinha de porta, Vivi, Falar. com quem eu tenho uma história belíssima, são essas histórias, esses ganhos de relações, né? De vínculos, do perto, de quem está perto de você, da sua vizinhança. Quem é que está perto? Quem é seu vizinho? Quem é sua vizinha de porta? Bom, essa minha vizinha de porta, que eu conheci os avós dela, da Vivi, e fui amicíssima. Ela já morava um tempo do lado da minha porta, assim, porta com porta. Mas na pandemia a gente se aproximou demais. Eu com a minha filhada, Tetê, ela com os filhos pequenos. E aí quando a gente foi fazer o flyer, eu percebi que ela estava fazendo um trabalho de cerâmica, de queimar coisas, de escrever. Ela estava fazendo um trabalho com louça, com ladrilho, e desenhos e pinturas. Aí eu peguei um prato da minha mãe, da minha avó, veio da minha avó. Uau, que E lindo falei, de poxa, morrer. vamos botar as informações aqui da cantoria que vai acontecer aqui no prédio. E isso virou para virar nosso um flyer. Eu tenho esse lindo, prato assim. lá em casa, Lindo, na parede, lindo. e virou o nosso flyer, que era, a gente mandou para todo mundo do prédio, olha, vai ter dia tal, Birajara, uma cantoria, tá hora. E o prato
linda. E tem uma ideia, uma coisa que aconteceu lá em Portugal, que foi a presença de um guitarrista, do Mário, que ele... eu fui para lá e falei, poxa, tem uma música, um fado que eu canto há tantos anos, desde quando fiz para Dani Barros, para Estamira, que eu canto essa música em shows com Marcelo Caldi, já cantei várias vezes, adoro cantar. E aí convidei esse músico para participar na hora, então ele entrava de repente na cantoria sem nenhuma apresentação prévia, de repente começava uma guitarra e a gente fazia o duo. Era um ponto assim, era exatamente trazer a presença de um músico depois daquela virtualidade assim, do som saído pelo celular, né? O som dos instrumentos. Lá porque ando embaixo agora, não me neguem vossa estima. Se os alcatruzes da nora, quando choram, não andam sempre por cima. Rir da gente ninguém pode, se o azar nos alucina. Pois se Deus não nos acode, não há roda que mais rode do que a roda da macina. Sabe-se lá quando a sorte é boa ou má, sabe-se lá. E acho que tem isso a ver porque eu tô gostando muito de explorar essa mistura, essa interseção do canto com o corpo, sabe? Total. A voz que é corpo, que nasce no corpo, que fala junto, que se complementa, que é o corpo, que é uma voz, que é uma narrativa, a palavra que é corpo. Tem algo que eu estou gostando muito de pesquisar, que eu acho que já tem muito no Birajara. Tanto que o uso desse microfone, né, desse microfone que deixa o corpo vulnerável. Sim. Você não tem aquele microfone, bastão para você segurar e se apoiar. Isso aqui já define muita coisa, né? Já não só limita, como desenvolve todo um vocabulário. E se você deixar só no pedestal também, você fica ali. Você fica ali. Quando tira e você bota esse microfone, que é um microfone que tem usado musical, você fica com o corpo solto no espaço. Eu quero ver quem joga. Eu quero ver quem há. Eu quero ver quem foi. Eu quero ver quem tá. Eu quero ver quem nega. Eu quero ver quem dá. Eu quero ver quem nunca. Eu quero ver quem já. Um cordão de ouro. Que do canto ar. Ei, camarada, cadê meu sono? Cadê meu sono? Não cantar. Essa conversa com as pessoas, sabe? Esse pedido, esse telefonema em que pedia, em que a gente ficava conversando sobre o que fazer, ou qual tá, você quer o quê? Isso também, talvez isso tenha sido motor, né? Essa coisa dessa costura é uma tentativa de estar junta, sabe? De estar junta com aquelas pessoas. Exato, sabe? O Edu Krieger, a Joana Queiroz, a Maria Clara Vale. Pessoas também que você admira, como admiram você também. Aí você eu trabalhei, que você era para falar assim, quero estar perto. Vamos estar perto nesse momento. Quase um socorro, assim, de buscar uma proximidade. Boa noite, boa noite, bonita. Boa noite, meu povo. Boa noite, meu pessoal. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. Um novo amanhece, um novo
poder fazer em todos os tipos de lugar, assim, ter essa possibilidade elástica de estar no teatro, de estar na quadra de novo, de ir para uma sala de uma escola, de ir para a praça, de estar numa galeria, pode ir na casa, como foi o Centro Cultural Paquetá, que é uma casa, pode ser na casa de alguém. Que só depende de você, né? Mas Só eu te depende falo de que eu você tenho um continuar desejo muito forte de continuar. Cada vez que eu faço, eu tenho vontade de continuar muito, de fazer mais. A gente, Vamos fazer. esse desejo existe. Fazer. Assim, porque a gente sente quando fecha a tampa, quando não faz mais sentido, né? Exato, não, isso aqui. Não, e o bacana desse trabalho também que eu acho é que você pode colocar música, tirar música, experimentar outra, colocar um texto, tirar. Ele vai mudando, né? Ele vai. שלא ייגמר לעולם החול וחיים רישרוך של המים ברק השמיים תפילת האדם החול. Olha, mas uma coisa que você perguntou, a primeira pergunta que você fez, né, Inês, aonde que deu um start? Não teve um momento, né? Mas eu vejo tanto agora a urgência de não estar só, a urgência de cantar, a urgência de fazer alguma coisa, de interagir com o outro, a urgência de continuar viva, a urgência de me sentir viva, sabe? Eu acho que mais do que tudo foi isso, porque eu estava trancada em casa, assim, urgência de vida, de viver. E eu me toquei que a coisa que eu faço depende muito, que eu poderia fazer muita coisa, não do jeito que eu fazia, né? E exatamente. O jeito que foi esse jeito. E sabe o que eu de mais... ter essa orquestra virtual, assim. Foi demais também. Você com uma caixa de som, é incrível. Mas assim, eu acho que o mais assim tem essa urgência, mas que o movimento parte de você. Então acho que agora você está construindo outros lugares, assim, sabe? De você, é um movimento que parte de você para construir. Você não precisa mais esperar ou ser convidada. Você se convida e você... Fizemos, né? A gente se pega, olha que lindo. A gente se pega pela mão, né? A gente vai... E vamos indo, a gente se pega pela mão. Vamos. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino, louva a morte. Quem tem de noite a companheira sabe que a paz é passageira. Para defendê-la se levanta e grita: eu vou. Viola em noite enluarada, no sertão é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba
Se preciso, faz a luta. Capoeira, quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la, se levanta e grita: eu vou! Porta-bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade, 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 liberdade.